Bom dia, é com muito prazer que a gente inicia mais um dia de trabalho, para finalizar hoje os nossos dias de trabalho. Estamos aqui hoje compondo essa mesa, um monte de gente legal. Eu, a Andréia, a Cizile, a Márcia, estou confundindo o nome. A Gilca, a Mariana, a Inês e o Guilherme. Uma trempe grande para uma manhã também densa, né? A nossa proposta hoje é trabalhar da página 61 à página 73, tá? Então, nós vamos começar com a leitura de leite da Gilca. Obrigada. Bom dia a todos. É com bastante prazer que a gente está aqui para apresentar para vocês um texto desse livro de Adriana Falcão chamado O Doido da Garrafa. Antes disso, a gente não podia esquecer, né, Márcia, da nossa turma, de dar um bom dia e um beijo especial para todo mundo, mas mais especial ainda para a nossa turma, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Iracemápolis, Corumbataí e Santa Gertrudes. E também um beijão para as minhas meninas do ano passado, que eu não esqueço. Que saudade! Gente, o texto, então, do livro O Doido da Garrafa se chama Requerimento. Caro Senhor Tempo, espero que esta lhe encontre passando bem, ou melhor, passando o mais devagar possível. Porque aqui vai se indo, como o senhor quer e consente, meio rápido demais para o meu gosto, e quando vi, já é dezembro. Foi-se mais um ano. E com ele se foi uma quantidade incalculável de amores, cores, idades, alguns amigos, não sei quantos neurônios, memórias, remorsos, desvarios, cabelos, ilusões, alegrias, tristezas, várias certezas, se não me engano 13, algumas verdades indiscutíveis, umas calças que não fecham mais e aquele vestido de que eu gostava tanto. Foi-se o meu gosto por vitrine. Foi-se quase todo o meu vidro de perfume. Foi-se meu costume de imaginar asneiras à noite. Foi-se meu forte instinto de acreditar no que me dizem. Foi-se meu açucareiro de porcelana. Que pena. Foi-se o tempo em que uma simples farra não significava necessariamente uma condenação sumária do dia subsequente. Foi-se a poupança, o troquinho da gaveta. Foi-se aquele antigo projeto. Foram-se exatamente 9,6% de todas as minhas esperanças. Será que o senhor não cansa não seu tempo? Não pensa em tirar umas férias, dar uma pausa, respirar um pouco? Não lhe agrada a ideia de mudar o andamento, diminuir o ritmo? Em vez de tic-tac, inventar uma palavra mais comprida para compasso, mantra, ícone, diagrama? Me diz sinceramente, para que tanta pressa? Anda difícil acompanhar seus passos ultimamente. Não precisa dar meia volta, eu não espero tanto. Eternidade? Não, eu só queria a sua amizade. Mas já é dezembro. Foi-se mais um ano. E o senhor passou voando, rebocou os meus momentos, foi desbotando minhas lembranças, carregou mais 12 meses inteiros, levando cada instante meu de carona. Tentei voltar atrás em algumas decisões, já era tarde. Não deixei nada para amanhã. Mesmo assim, não fiz sequer metade do que pretendia. Imaginei várias maneiras de estancar os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, pronto. Pensei em fuga. Será que existe algum lugar deste mundo onde as horas não me encontrem? Fiquei meses trancada em casa. Foi inútil. Lá fora, o senhor continua passando. E já passou mais um pouquinho. Calma, tempo. Espera só um minutinho para eu explicar melhor o meu ponto de vista. Nem todo mundo é pedra, concorda? Dito isso, imagine então quantos pobres mortais sofrem da mesma agonia diária. Giros e mais giros nos ponteiros, os cantos dos cucos, as denúncias das sombras, os grãos de areia escorrendo, parece até hemorragia crônica. Tudo escapulindo, descendo, subindo, frenesi dos dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 100. O senhor vai tirar o pai da forca? Está fugindo de alguém? De quem? De mim? De ontem? Eu conheço de cor suas obrigações. Estou convencida de suas utilidades.
Não fosse o senhor, não existiria saudade, retrato, souvenir, antiguidade, história, época, período, calendário, outrora, passatempo, novidade, creme anti-rugas, disputa por pênaltis, antepassado, descendente, dia, noite, nada. Não existiria sabedoria, eu sei disso. Não tome como queixas as minhas palavras, por favor, não tome. Aqui vai apenas uma súplica. Ah, se o senhor fosse mais indulgente, mais piedoso, mais pensativo, se fosse baiano, menos estressado, mais manso, menos rigoroso, um bom vivan. Se distraísse aí pelo caminho e se deixasse apreciar as paisagens e sofresse um devaneio e ficasse de bobeira, esquecido das horas, divagando. Escute aqui seu tempo. Que tal deixar passar o resto e ficar quieto um pouco? Essa é a nossa leitura de Leite, então, para quem não pegou do início, O Doido da Garrafa, de Adriana Falcão. O texto se chama Requerimento. Márcia, por favor. Bom dia. Como a Gilca já falou, eu também gostaria de dar um bom dia especial para a nossa turma, para todos, mas principalmente para a nossa turma que está longe, né? E eu vou falar sobre a intencionalidade pedagógica do dia de hoje. Reconhecer regularidades em diversas situações, compará-las e estabelecer relações entre elas e as regularidades conhecidas. Perceber a importância da utilização de uma linguagem simbólica na representação e modelagem de situações matemáticas como forma de comunicação. Desenvolver o espírito investigativo, criativo, no contexto de situações-problema, produzindo registros. Probleminha. Bom dia, gente. Um beijo especial aí para a turma 8, minha, da Andréia. Afinal, estamos longe mais uma vez. Vou ler para vocês agora os direitos de aprendizagem desse caderno. Primeiro, identificar números nos diferentes contextos em que encontram, em suas diferentes funções. Indicador da quantidade de elementos de uma coleção discreta, cardinalidade, medida de grandezas, 2 km, 3 dias e etc. Indicador de posição, número ordinal e código, número de telefone, placa de carro e etc. Utilizar diferentes estratégias para quantificar e comunicar quantidades de elementos de uma coleção, nas brincadeiras e em situações nas quais as crianças reconheçam sua necessidade. Contagem oral, pareamento, estimativa e correspondência de agrupamentos. Comunicar quantidades utilizando a linguagem oral, anotação numérica e ou registros não convencionais. A proposta desta manhã. Bom dia, gente. Mais uma vez a gente agradece aí a organização do evento, né, a organização do pacto, o pessoal aqui da sala de multimídia, né, as parcerias que se ampliaram aí, né, que vem se ampliando e que desta vez nós estamos em 3 duplas representando, então isso também é um diferencial para nós, né, porque por mais que na última formação nós tivemos já um outro modelo, né? Mas hoje ainda a gente tem que se ajustar. Éramos 2, agora somos 6, então assim, né? E aí a gente vai se ajustando de acordo com as demandas e crescendo e partilhando. Então, está sendo muito rico para nós mesmo esses momentos de estar compartilhando com outras duplas. Então, a gente percebe também que tudo aquilo que a gente sempre fala para vocês, que a gente troca com vocês, nessa questão das parcerias, né, do trabalho do professor não ser tão solitário mesmo, né, do tanto que a gente vai agregando, do tanto que nós vamos nos constituindo mesmo enquanto sujeitos aí. Então, isso também está posto para nós, tá? Então, nós não temos vocês aqui para trocar, mas a gente está num momento intenso de parceria e de troca, que está sendo muito produtivo e nós estamos aprendendo e gostando muito. A gente queria mandar um beijo especial, né, para as nossas meninas que estão lá, assim,
É para o nosso menino, claro, né? Então, que estão lá, eu tenho certeza que torcendo por nós aqui, né? E que hoje seja uma boa manhã de trabalho. Não, acho que vocês já estão um pouco acostumados aí, não vai dar para ser nada muito paradinho, então assim, daqui a pouco a gente começa a levantar. Vocês viram, né, que nós estamos começando aí a formação, encerrando esse ano com tantas demandas, né, e aí a gente trouxe uma leitura de Leite super pertinente, né, ao que nós estamos vivendo aí por conta do tempo. Então agora a gente vai se aprofundar aí na questão, retomar, né, e se aprofundar aí o conceito da tabuada, a importância disso para as nossas crianças. Então a Inês já me deu o primeiro choque, então eu vou parar de falar, tá? E aí a gente... Mas ela tá falando demais, é nervoso. Ela tá disfarçando, mas eu tô sentindo. Legal, que bom, né, Mariana? Vamos trabalhar, gente. Começar. Um beijo para as meninas, especialmente para nossa turma, nossas meninas e nosso menino. E obrigada aí pela paciência de vocês todos que estão nos assistindo. Vamos lá? Acabou? Então tá bom. Gente, eu não sei se a gente agora tá com 2 turmas. Como que é? 3 turmas de 2 ou 2 duplas em 3 turmas. Que coisa legal. Então vamos lá pensar na tabuada. Onde já teve tabuada, né? Onde já trabalharam com tabuada. E o que vai acontecer é que esse caderno que a gente está falando são coisas que nós já passamos nos cadernos anteriores. Para a gente mostrar e que nós falamos aquela vez, que a matemática ela é completamente interligada, ela é interligada, e essa interligação que o caderno que a gente está agora, 8, quer fazer. Ficou para nós da página 61 a 73, que vocês vão ver que também que é tabuada, e é reconstruir essa tabuada. Retomando a tabuada, né, o que ficou, o que é tabuada? Retomar, eu sei que vocês já ouviram ontem, mas enquanto isso eu me acalmo, tá? É uma tabela que usado na escola para organizar e consultar fatos aritméticos. Que fatos aritméticos são esses? Porque quando a gente fala em tabuada, a gente sempre pensa assim, multiplicação, multiplicação, multiplicação. Mas a tabuada, ela é uma organização. E essa organização pode ser desses, como ele diz aí, de fatos aritméticos. Eu posso fazer adição, eu posso fazer subtração, eu posso multiplicação, podemos trabalhar com quadrados perfeitos, né? E algumas outras relações que a gente pode fazer. Então, essas tabelas que é feita com esses fatos aritméticos, que é chamado de tabuada. Nós vamos ficar, né? Me corrija as palavras, tá, Mariana? Adenter, como que é? É isso? A de multiplicação. Mas vamos lá ver. Mariana, perto então. Obrigada. Tem a tabuada de soma, quando a gente trabalha esse tipo de tabuada com as crianças. O gostoso não é somar 1 mais 1 mais 1, mas e sim ver as regularidades que ela traz. Não vamos adeter nela. Essa tabuada é a da subtração, não sei se vocês notaram algo muito importante. Enquanto que uma foi do 0 ao 10 na horizontal e na vertical, essa começou do 10 na vertical, ela veio do 10 para o 0. Por quê? Porque senão ia começar assim, 1 menos 2, 1 menos 3, ia ficar vazia a parte superior e não a inferior, né? A criança, depois que ela crescer um pouco mais, ela estando lá já nos séries finais, por que não o professor usar uma tabuada dessa para trabalhar com os alunos, mas aí já estamos trabalhando com os números inteiros e não mais naturais. Temos a tabuada da multiplicação, e essa tabuada é onde nós iremos trabalhar. Só que essa tabuada está pronta, e a gente vai trabalhar com ela pronta. Nós vamos construir a tabuada, e a maneira de construir essa tabuada, né? Para que o aluno possa realmente memorizar, não memorizar simplesmente a tabuada, mas que ele possa memorizar a maneira de se construir essa tabuada através de relações. Certo, Mariana? Certo. Então tá bom. Deixa eu falar certo. Ela é ótima. Vamos lá. Continuando nessa página, propostas didáticas. Conforme diz esse caderno, da página 61 a 73, pede para a gente trabalhar, principalmente, começar com multiplicações do ao 5 e do 10. A gente vai extrapolar um pouco, tá? Não tem problema. Muito bem. Algumas reflexões em cima disso.
Vou pegar alguma dessas reflexões que estão aí. Mariana, deixa eu colar, tá? Algumas reflexões do tipo seguinte. Por exemplo, eu tenho o número 1, eu tenho por uma sequência aqui de poucos números, porque o papel também não cabe. Esse número 1 é 1, né? 1 é 1, né? Ué, sempre 1 foi 1. 1. Tá bom, nós estou ensinando tudo. O número 2 é o que é o número 2? O número 2, para chegar no 2, você faz o quê? 1 mais 1. Ué, 1 mais 1 é 2. Que legal. Quantas vezes que eu preciso, então, do número 1, Inês? Ah, eu precisei para fazer esse 1 só de 1, tá bom, Mariana? 1. Que legal. E quando eu fiz o número 2, que eu falei 1 mais 1, o que eu fiz? Quantas vezes você precisou do número 1? Ah, eu precisei do número 2, 2, 1. Ora, eu não falei que o que é isso? Eu estou expressando a quantidade de vezes que eu preciso do número 1. Uma vezes eu preciso do número 1. 2 vezes eu preciso do número 1. Será que meu aluno, eu chegar e já passar isso para ele, o meu aluno já sabe que isso é um sinal de vezes? Será que eu não preciso me atentar para isso? Coisa que a gente acha que é tão trivial, não preciso me atentar para isso? E vou parar aqui no 3. O que é o 3? 1 mais 1 mais 1. Eu tinha falado para Mariana que legal, sabe o que é? Se a gente pegar um quadro de 1 a 10, né? E pôr uma sementinha em cada casinha. A gente põe uma sementinha em cada casinha. Eu tô na primeira casinha, eu tenho uma sementinha. Para eu chegar na segunda casinha, eu pego a primeira sementinha, para chegar lá, vai varrendo. Ficaram 2 sementinhas na outra casinha. Para eu chegar na terceira, eu passo pela primeira, pela segunda e pela terceira. Então, se eu colocar minha mão na terceira casinha, eu vou varrendo. 1, 2 e a sementinha que ficaram foram 3, né? A gente até falou da questão de inclusão mesmo, né, Inês? Assim, do tanto que a criança tem que perceber que um número está contido dentro do outro. Isso mesmo. Né? Então, que assim, a gente falou também de fazer isso com caixinha de ovo, né, Inês? De as crianças irem levando as sementinhas. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Ela fala, né, Inês? Ela combinou nada, tá? Foi tudo sem combinar. Mas ela tá incluindo, não tem importância. E é isso mesmo, tá, gente? É porque ela trabalha com criança, a gente sabe, né? E a gente vê a necessidade disso. Então, tudo que ela fala assim, né, Inês? É tudo na hora, tá, gente? Eu não vou contar o segredo. Como vocês não respondem, a Inês tem que responder, né? 3, aqui eu tenho 3 vezes 3 uns, tá bom? Muito bem, né, Mariana? Que ótimo. Vamos passar um pouquinho. Isso, vamos lá passar um pouquinho mais. Algumas reflexões em cima disso. Eu posso falar para o aluno que eu fiz o quê? Do 1 para o 2, não é isso? Eu dei um pulinho. Tá bom. Do 2 para chegar no 3, eu dei 2 pulos. Mas, opa, tem alguma coisa errada. Eu falei que do 1 para o 2 eu dei um pulo, e quando chega no 2 eu falei que eu tive 2. Quando eu cheguei no 3, eu falei que eu dei 2 pulos, e aqui eu estou escrito o número 3. O que será que está faltando nisso? Está faltando alguma coisa, porque não está dando certo. Eu falei 1 ao 2, eu dei um pulo, e quando chega aqui eu falei que eu dei 2. Eu falei que tinha 2. Quando eu faço do 2 para o 3, eu falei que eu dei mais um pulo. Só que eu dei 2 pulos e eu falei que eu tenho 3. O que está faltando? De onde que você começou, Inês? Ah, tá. Então está faltando alguma coisa anterior. Não está faltando alguma coisa aqui? E quem que é essa alguma coisa que está faltando aqui, gente? O 0. Quando a gente parte do 0. Agora sim, agora a gente pode falar bem tranquilo. Do 0, todas as brincadeiras, todos os jogos, eles não ficam posicionados no 1, eles ficam na linha antes, que é o 0. Então, eu saio do 0, quando eu chego no 1, eu dei o meu primeiro pulo, por isso é um pulo de 1. Quando eu cheguei no 2, eu dei 2 pulos de 1. Então, aí eu justifico a necessidade do meu 0, e se eu quiser trabalhar com quantidades de pulo, brincar de canguruzinho, eu tenho que fazer isso, tá?
Muito bom. Nós estamos fazendo algumas reflexões. Daqui a pouquinho vai vir uma pergunta boa para vocês. Vamos continuar. Bom, brincar com a criança, vamos pular de 3 em 3. Então ele conta um pulinho de 3 em 3. Como que ele vai pular de 3 em 3? Ele vai sair do 0 e o pulo dele no caderno de jogos tem um jogo que é passo de légua, né? O nome dele é algo assim, que é pular. Então, o pulo dele, você pode até pôr lá no pátio para as crianças brincarem. Pátio, não sei se usa essa expressão, no meu tempo usava, tá? Lá no intervalo, meu tempo era recreio também, tá? Lá no intervalo, eles podem pôr isso no chão e fazer brincar de pular. Então, ele pula de 3 em 3. Então, o primeiro pulo dele, ele para no 3. O segundo pulo, ele para mais 3, para no 6. E o outro no 9. E pode pular de 4 em 4. Legal, né, Mariana? Tá entendendo tudo, que bom. A gente vai brincar. E pra gente brincar aqui nós temos... olha quantas pessoas, nós temos 6 pessoas aqui dentro pra brincar. E eles olharam um pro outro, eles vão brincar com a gente. Correndo, os Leandro vão brincar com a gente, olha que legal. É o jogo do PIN. E o jogo do PIN ele tem o objetivo, levar a compreensão da tabuada como soma de parcelas iguais. Vamos lá. A gente tem o Gui, a gente tem a Cecília e a gente vai brincar do jogo do PIN. Estou levantando, tá? O jogo do PIN, ele precisa, e eu gostaria que vocês brincassem aí também. Que vocês tivessem uma folha parecida com essa daqui. Não sei onde que eu ponho mais perto. Eu posso trazer mais perto. Eu tô aqui. Mais longe? Mais longe. Cheguei. Deu? Não? Bom, se não deu, aqui está escrito quantidade de PIN. Aqui está escrito número ditado pelo professor. E aqui está escrito número substituído pelo PIN. Ah lá. Então, façam aí rapidamente aí por vocês. Quantidade de PIN, número ditado pelo professor e número substituído pelo PIN. Eu não vou judiar de ninguém. Eu vou escrever aqui no número, quantidade de PIN. Embaixo da quantidade de PIN, põe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom já, né? Para não judiar muito. Até o 6 só. Eu pus do 1 ao 6 aqui, no número, na quantidade de PIN. Número ditado pelo professor, eu vou ditar o número 3. Por quê? Porque é bonito. 3. Então, todo número ditado professor, eu ditei agora o número 3. Tá bom? As regrinhas tá tudo escrita lá, mas pra gente ganhar tempo. Então, eu pus 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Cecília também já pôs no dela. O Guilherme também já pôs no meu. Ah, só que é assim. Tá bom. Não precisa pôr nos seus, não. Tá bom. Guilherme, você é da equipe do outro grupo, tá? Então, você vai ficar com essa folha, que você é do outro grupo. E nós 5 aqui, nós somos do mesmo grupo, tá? E a gente vai brincar assim. A gente vai começar a contar, como o número que o professor ditou foi 3, a gente vai contar de 3 em 3. Só que toda vez que aparecer 3 ou quantidades de 3, isto é, os múltiplos de 3, a gente não fala o número e fala PIN. Tudo bem? Por exemplo, 1. 2. PIN. Vocês estavam brincando, não vão falar 4? Ah, não deu certo. Guilherme, fala 4. 4. 5. PIN. 7. 8. PIN. 10. 11. PIN. 13. 14. PIN. Parando um pouquinho no meus PIN. Aí o Guilherme, cada vez que está substituindo o PIN, ele é da outra equipe. O que ele vai falar? Qual foi o número substituído pelo PIN? Foi o 3? Então ele vai escrever aqui, 3. Qual foi o segundo número que substituiu pelo PIN? Foi o 6? Ele vai pôr o 6 aqui. Qual foi o outro substituído pelo PIN? O 9? Ele vai pôr o 9 aqui. Vai ser uma brincadeira divertida, gostosa. Só que em cima disso, vocês viram coisa interessante? Guilherme, você não vai falar, tá? 1. 2. PIN. 4. 5. PIN. 6. 7. Ah, errei! Eu errei! Era 7, 8 PIN. Eu errei. É legal, a gente vai errar mesmo, né? Que disfarce bom, hein? Gente,
Quando nós estávamos de 3 em 3, agora que nós fizemos, sempre o PIN ficou na cesilha. Olha que coisa legal. Por que que o PIN ficou na cesilha sempre? Porque nós estamos de 3, não é isso? E como é de 3 em 3, você sempre vai ser a terceira, a sexta, a nona, a 12ª. Mas isso eu tenho que tirar da criança. Quando o Guilherme estava brincando, 1, 2, 3, 4, 5. PIN. O que aconteceu? O primeiro PIN foi quem? Eu, Cecília. Cecília. O segundo PIN foi quem? Eu. O terceiro PIN vai ser quem, hein? Ó, primeiro, eu. Quem vai ser o outro? Ele. Por que será que isso acontece? Então, essas coisas é muito gostoso fazer a criança pensar, relacionar. Brincaram de PIN aí? Vai, 1 minuto pra vocês brincarem de PIN. Quero ver quem vai ganhar aí. O meu número que eu estou ditando é o 4. Manda ver aí, vocês aí no município. Não, você errou, presta atenção. Pulou. Não pode repetir. Vocês viram, gente? Então dá pra gente divertir, brincar com isso, legal, com as crianças. Agora, aqui tá todas as regras, já passei tudo. Eu acho só que uma coisa importante, Inês, né? A gente retomando sempre a questão da mediação do professor. Né? Então, assim, é claro que a gente vai dar a oportunidade das crianças descobrirem, né, perceberem as regularidades, as não regularidades, né, o que acontece aí quando elas estão jogando em 3, quando elas estão jogando em 5 e o número ditado pelo professor é 5, né, toda essa questão. E é claro que tem sempre um lá que vai falar, contar o motivo. Mas, lembrando, né, será que todos estão se dando conta do porquê disso? Né? Então, sempre tomando esse cuidado mesmo, olhando para o nosso aluno, percebendo, procurando entender como ele está pensando, né, para a gente falar um pouco disso, né, da questão mesmo de como a nossa fala, que muitas vezes para nós é tão claro. Hoje a Inês falou assim para mim, põe o número no dado. Aí eu falei, tá. Põe 1, 2, 3. Eu peguei e fui colocar os quadradinhos. Não, o número. Então, assim, até entre nós, né, nós adultos que temos clareza, mas assim, cada um dá uma atribuição para os significados aí, né? São as suas relações. Então, ela falou, põe o número no dado, ela estava falando do numeral mesmo, do algarismo. Eu estava achando que era a quantidade. Ficou bonito. Gente, aí o Guilherme estava anotando porque ele era da outra equipe. Aí o que deve acontecer? Depois de encher a folha, uns 10 pins aí, o que ele deve fazer? Ele deve entrar para a brincadeira do PIN e o outro da equipe dele que vai... Ah, tá bom, vou olhar. E o outro da brincadeira dele que vai pegar e vai começar a fazer a marcação. Aí todos os alunos vão passar pela marcação e todos os alunos vão brincar. É isso que é o gostoso. Todas as regras foram feitas para ser quebradas, por isso vocês as modifiquem, por favor. Tem que ser modificada, né? As regras estão aí, a tabela do jogo também está aí para vocês. Tá todo o desenvolvimento, né? Tá tudo aí escrito o que nós falamos e nós estamos para tirar todo tipo de dúvida. Tem discussão e reflexão. Quando o número foi ditado, foi o 5 de quanto? Enquanto o PIN deveria ser falado? De 5 em 5. Eu vou fazer uma pergunta, vai? E eu falei 5 os múltiplos de 5, não foi isso? E eu comecei do 1, correto? Aí eu pergunto para vocês. Os múltiplos de 5, se eu quiser achar múltiplos de 5, é só eu falar de 5 em 5? Se eu quiser falar múltiplos de 3, é só falar de 3 em 3? Isso basta? Isso que a gente fala para o aluno, isso basta? Um pouquinho só, tá? Vou levantar. Olha que legal. É isso, gente? 3 em 3 é múltiplos de 3? Pois é. A princípio, sim. A princípio, sim. Então, eu vou escrever 10, 11, 12. 3 em 3. 1, 2, 3. Pai, 13 não é múltiplo de 3. Então, os números são múltiplos de 3
partir de um número que já é múltiplo de 3. Para as crianças pequenas, a gente trabalha com o 0. Mas cuidado nessa palavreado, tá, gente? Cuidado. Ai, essa Cecília, eu vou pegar. Falar sobre sua estratégia. Como que o aluno contou para fazer o PIN? Será que a hora que você foi passando? Vai lá. 1. 2. Não. Começa o seu 1. 1. Presta atenção, Cecília. Esse é o 2. 1. 2. Será que o aluninho está contando assim? 3. Né? Que é o PIN, né, Guilherme? Aí será que depois ele fica assim, contando com o dedinho de 3 em 3, para falar, sempre que cair nesse dedo aqui, eu falo PIN. Sempre que cair nesse dedo, eu falo PIN. Pode ser uma estratégia dele. Então, é isso a gente tem que ver, o que está acontecendo, para a gente poder fazer, o professor chegar lá e pegar essa estratégia do aluno, utilizar essa estratégia do aluno e continuar, tá? E também, né, aquele que já vai de 3 em 3 ali no cálculo mental, que a gente falou também, né? A questão do cálculo mental aí, que né? A gente vai formar o cálculo, ele vai construir. Olha que coisa legal. Vamos fazer uma boa reflexão. Brincamos, meus alunos sabem falar PIN, eles pulam de 3 em 3, eles pulam de 4 em 4. Saio da sala, né? Ai, consegui. Agora eu pergunto, será que o que nós fizemos, que nós brincamos agora, tem algum significado? Boa pergunta, né? Você considera isso que nós fizemos abstrato ou uma coisa concreta? Ontem foi falado a respeito do padeiro, né? Do padeiro, dos pães, né? E a professora, acho que Miriam, que falou a respeito assim, quando chega para uma pessoa, fala, quanto que é 2 mais 7? Não sei, dona. Mas você chupou 2 laranjas, depois você chupou 7 laranjas. Quanto você chupou? 9. Porque aquilo tem significado para ele. E para os nossos queridas crianças, é ao contrário. Eles falam quanto é 2 mais 7, mas se falar que chupou 2 laranjas, chupou 7 laranjas, ele não sabe o que é 9 laranjas. Por quê? Porque começou a contextualizar. Nós temos que começar a trabalhar a matemática assim, gente. Sugestão, né? Lógico, sempre. Pegar o concreto e o abstrato, que é o número, e casar os dois sempre. Só que quando a gente tem lá, a criancinha começa a ir na escola, eles põem um saquinho, número 1, põe um lápis, número 2, 2 lápis, número 3, 3 lápis. Aí ele já cresceu, já aprendeu tudo, já sabe tudo. Cresceu e o que eles fazem aí? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Gente, 2 mais 1 o quê? Eu sempre brinco e falo assim, se é na época que sai lá no estado bônus, se a gente fala 2, a gente fala assim, 2.000 de bônus, a pessoa já completa. Se é nota de aluno, dona, eu só tirei 2, eu só falei 2, eu só espirrei 2, não falei mais nada. Mas o bônus pode vir de R$2 também, né? Olha, quando vem, né? Então, gente, acontece isso, a gente precisa fazer isso, é necessário, lógico que isso é necessário. Mas que tal a gente contextualizar isso de uma maneira, tô levantando, um pouquinho diferente? Assim, eu acho que eu vou... Vamos lá, Mariana. A Mariana vai naquela lá pra gente. 1, 2. Mariana, a gente não combinou, né? Não combinamos, não dá certo quando não combina. 1. Expresse o número 2. Isso. 2. 3. Caiu. O imã não é bom. Onde nós pegamos não deu certo. 4 e paramos aí. Gente, o que nós fizemos aqui? Qual que é a caneta que eu posso escrever aqui? Essas. O que nós fizemos? Exatamente aquilo que nós passamos no início. Aqui eu tenho uma bolinha. Aqui eu tenho 2 bolinhas. Bolinhas não, isso não é bola, Inês. Presta atenção. 2 figuras em formato arredondado, tá? Posso até dizer que isso aqui é um cilindro. Por quê? Porque ele tem uma altura, né? 3D, chique demais. Muito bem. Como que nós achamos esse 2 aqui? Ela pegou uma dessa e mais outra dela? 2.
Como que você formou o 3? Olha quanta coisa bonita que sai. Mais pra frente a gente vai retomar. Como que você formou o 3? Você pegou o que você tinha e acrescentou 1. Ou você pegou o primeiro, o segundo e o terceiro. 1, 2, 3. Então a criança vai começando aquele início que ele teve lá de pôr no saquinho, né? Vamos pôr 1, vamos pôr 2, vamos pôr 3 no saquinho. Ele começa a ter isso manipulando. Não ache que a criança já aprendeu, que ela já sabe. Então eu tenho um conjuntinho com 1, um conjuntinho com 2 bolinhas, um conjuntinho com 3. Esse 3 tem significado. São 3 figuras arredondadas aí. Aqui eu tenho 4 das mesmas figuras arredondadas. Só retomando aqui também, né, Inês, que eu acho que a gente tem que cuidar, porque aí a gente traz a questão das quantidades e às vezes lá na escola a gente já acha que as crianças já associaram a questão número-quantidade, né? Então, isso, acho que sempre retomar essa questão da contagem, da composição desse número, fazer essa relação número-quantidade mesmo e considerar que lá quando a gente põe o saquinho, às vezes a gente põe a quantidade sim, mas às vezes a gente coloca o numeral, porque para nós é claro, né, que a criança já nossa, tá no primeiro ou no segundo ano, tem aí o número construído. E nós sabemos que não é tão fácil, tão tranquilo assim construir o número. E tudo que a gente puder contribuir para que isso aconteça, né? Então reforçar aí a questão do número. Um coração. A esse um coração que eu tenho, eu acrescento mais 1. Portanto, eu fiquei com 2. Mas como que eu construí o 2? Eu peguei o 1 e acrescentei 1. Aquilo que nós fizemos lá no outro quadro. 2 vezes o número 1, então. 2 vezes o número 1. Para chegar no 3, esse é o que eu tinha no primeiro. Acrescentei mais esse no segundo. E agora eu vou acrescentar mais 1. Então, eu tenho 3 vezes a minha primeira situação. Eu tenho 3, 1. E assim sucessivamente. Aí sim, gente. Aí se eu jogar o jogo do PIN, se eu jogar, eu já dei um significado e eu não posso imaginar que esse significado já tenha memorizado quando eu coloquei os lápis lá nas caixinhas para fazer. Tudo bem, gente? Tranquilo? Gui, Cecília, coloca alguma coisa? Já contou de 5 em 5? Não, da centopeia? Daqui a pouco. A centopeia depois, Cecília. Nós combinamos. Ai, meu Deus. Calma, que a gente vai lá. Vamos expor através... olha que coisa mais linda para dar significado. Isso é muito legal. Nós expusemos através de figuras. Agora, gente, isso é fantástico. Como a gente vai fazer, eu acho que eu já vou aproveitar. A régua... Como que a gente vai fazer? Notem que tudo aqui é assim. E não é por nada, gente. Isso aqui para mim é aula. E aula a gente vai, mexe, pula e faz. Aqui a gente tem uma régua, tá? Vamos pegar essa régua aqui. E eu vou riscar nesta régua até os 60. Você risca pra gente até os 60, por favor? Vou ler post-it, tá? Depois. Parou. Post-it. Ela tá rindo de mim porque eu falei post-it. Ela tá? pediu post-it, falou ler post-it. É a loja de Campinas. Mariana, onde você vai? Presta atenção. Vou riscar aqui esse 60, eu vou grifar de 5 em 5. Eu vou marcar aqui no quadro que é de Mariana de 5 em 5. Ela pôs aí de 5 em 5. Sabe para quê? O Guilherme já cortou 2 pedaços de durex pra gente, que a gente vai usar. Tá. Nesse daqui, a gente vai pegar aí, gente. Eu sei que vocês não conseguem me pegar, mas não precisa olhar aqui pra mim, não. Eu vou pegar aqui agora um barbante. Eu preciso de durex, Guilherme. Por favor, vê. Não, tem aqui dentro, acho que tem. Se não tiver, a gente segura. Deixa, fica quieto. Tudo bem. Eu vou pegar um barbante e vou colocar aqui em cima. Esse barbante aqui, eu falei do... post-it.
eu peguei isso aqui, aqui tem exatamente 60 centímetros. Olha lá, grandezas e medidas sendo envolvidas aqui na brincadeira. E esses 60, em cada marcação de 5, a minha amiga vai chegar aqui e vai colocar uma marcação. A gente ficou pensando, como colocar essa marcação com clips? O papelzinho ia cair para a nossa finalidade. Então, pegou um papelzinho aí que cola e ela tá trazendo aqui. Olha, essa Mariana não tem jeito. Ela foi embora, deixa eu contar para vocês. Ela foi embora e me deixou aqui, falando sozinha, a gente tá falando com ela, mas não tem jeito. A gente vai pegar esse barbante aqui, né? E nós vamos dividir de 5 em 5 em cima daqui. Vamos lá, Mariana, põe aqui pra gente, por favor. Se eu vou dar um nó aqui no barbante, eu resolvo também. Aqui, ó, Mar. O que que eu tenho aqui? Aqui eu tenho exatamente a primeira marcação de 5. Dá uma dobradinha. Tá grande. Não tem problema, Mariana. Deixa assim, tá ótimo. A gente só vai... A gente tá na frente para ninguém ver mesmo. Senão ia cair tudo aqui, não ia prestar. Ó, 1, 2... Legal seria com papel mais fino, tá? Ela vai marcar e depois a gente pega. O que que a criança está fazendo? Ela está contando de 5 em 5 e fazendo a marcação de 5 em 5. Eu acho que é assim, Mari. Eles vão fazer até o fim. Vamos abortar? Vamos abortar? Só escreve aqui agora para mim, por favor. Nessa primeira marcação, é o primeiro pulo de 5? Então, cola aí para mim, isso. É o primeiro pulo de 5? Então, vamos pôr o primeiro pulo de 5. Ela já pôs lá pra gente. Gente, vocês não vê nada aqui. Olha lá. O que que eu tenho aqui? Daqui até aqui tinha 5. Aqui foi o meu primeiro pulo de 5. Daqui até aqui mais 5 foi o meu segundo pulo de 5. Daqui até aqui, terceiro pulo, quarto pulo, quinto pulo, e eu vou ter, logicamente, que 12 pulos. E esses meus pulos são de 5 em 5. Ora, então daqui até aqui eu tenho 5, mais 5, mais 5, correto, gente? 5 mais 5, 10. Então, esse 2 está no lugar do número 10. Esse 3, que é o terceiro pulo de 5, está no lugar do número 15. Foi a professora Maria Lúcia que falou, por que que você não pensa no relógio, não fala do relógio? Eu não sei o que ela queria falar, mas a dica veio muito bem pra gente. Aí, gente, sabe o que a gente vai fazer com isso daqui? Legal é se vocês fizerem essa marcação mais fininha. Tudo bem, Mariana? Agora, Mariana, pega o nosso círculo. Tá com imã já atrás? Não. Então, você vai segurar ele aqui pra gente. Era pra colar na outra. Mas tá bom. Tá ótimo, Mariana. Tá ótimo. Olha pra câmera, Inês. Presta atenção. A Inês não olha pra câmera. Se ela olhar, cai todos os papéis aqui. Vocês viram? Não adianta ficar dando recado. Põe aí. Tá bom, Mariana. Põe aí só pra gente acompanhar. Olha que ideia, que coisa mais joia, gente. O 12 vai estar aqui nessa ponta. A hora que eu fechar aqui, o que que eu vou ter aqui? Do número 1 ao número 12, porque eu estava marcando de 5 em 5 e foi até o 60. Então, o 12 está aqui em cima, tá? Vocês não estão enxergando, mas o 12 está aqui em cima. A gente contorna essa... Ajuda eu virar aqui, Mariana, só um pouquinho para dentro mesmo. Ajuda a pôr aqui, ó. A gente contorna com o barbante o nosso círculo. A gente contorna com o barbante o nosso círculo. E a hora que a gente contornar, o que que vocês estão vendo que está saindo aí? Dá para enxergar, gente? Não tem problema, Mariana, é assim mesmo. Assim que acontece, a gente teria que colar e aqui também não dá para colar, tá bom? A gente vai contornar, dá pra... Isso. Aqui onde tá meu dedo, aqui em cima, é o 12 que tá aí, tá, gente? Aqui tá o 1, aqui tá o 2, aqui tá o 3, aqui tá o 4, o 3 caiu no chão, aqui tá o 5, aqui tá o 6. O que que eu estou formando? Os números do relógio. Aí a criança, e esses ponteiros servem para hora, mas eles servem, nossa ideia é dos minutos.
olha que significado legal para o aluno, ele pulou de 5 em 5, os 60 tracinhos, né, os 60 centímetros, e esses 5 em 5, o que gerou? Um pulo de 5. Portanto, quando ele está nos minutos, aqui quer dizer 5 minutos. 2 pulos de 5. O que ele está aí? Nos 10 minutos. 3 pulos de 5 que caiu. Aonde que ele está? Nos 15 minutos. Eu acredito, eu sempre tive muita dificuldade nessa parte aí, viu, gente? Eu acredito que isso, quando você perguntar hora para o seu aluno, ele vai começar a relacionar. Por que pular de 5 em 5? Ele vai estar dando um significado. Quer um significado melhor do que esse? É um bom significado. Nós fizemos também, a nossa colega, ela fez, como a gente não vai colar agora, mas ela fez o seguinte, você já está coladinho um? Ela vai colar um, a gente pode... No barbante tem que ser um papel maleável para a gente trazer e torcer. Mas depois que você trouxer ele para cá em volta no contorno, você pode pôr o 12, a Mariana já colocou, você pode colocar do lado de fora do seu relógio, substituindo a cordinha e o barbante, os números que estão lá fora. Aí a criança vai ver que quando o ponteiro está aqui, significa o quê? Que ele deu 2 pulos de 5, e que aí equivale aos meus 10 minutos, aos meus 5 minutos para o ponteiros do minuto. Aí a nossa aula de outro dia, Mariana, quando nós falamos do relógio, do tempo, a gente, tá vendo, gente? Tá vendo? Com compasso. Com o compasso, aí ele está todo construído, usando o quê? Usamos as medidas, usamos o comprimento, usamos as marcações e usamos os pulos que nós falamos, que é de 5 em 5. Muito bom. Legal. E vamos continuar a nossa tabuada. Então, a gente já falou que o número 2 era 2, 1. O número 3 era 3, 1. E vocês poderiam também ter feito assim, olha, eu tenho uma quantidade de 2, eu tenho uma quantidade de 2, duas quantidades de 2. Isso me deu quanto? 4. Eu tenho aqui, passa o paninho aqui, Mariana, 3 quantidades de 2. Assim. 3 quantidades de 2 que está aqui. Então, aqui eu tenho uma quantidade de 2, 2 quantidades de 2 e 3 quantidades de 2. Olha só, uma quantidade de 2, 2 quantidades de 2 e 3 quantidades de 2. A gente já pode também... O que a gente está fazendo? A gente está fazendo soma de parcelas, né? Somando sempre a mesma quantidade de parcela. Trocar de caneta? Essa não é a boa? Não, é quadro branco, essa tá certo. Tá, joia, a gente já troca. Vamos lá, gente. Então, o que é multiplicação? Adição sucessivas? Legal. O que é adição sucessiva? Soma de parcelas iguais. Ótimo. Agora vem uma pergunta para vocês. 3 vezes 4 igual a 4 vezes 3. É a mesma coisa? Eu vou para essa, tá? Para aproveitar aqui, pode ser? Enquanto a gente apaga lá. 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3? Essa é a minha pergunta. Isso é igual a isso? A gente fala para a criança que é. E vocês acham que é ou não? Vocês acham que eu falar que 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3 é a mesma coisa? Qual que é a opinião de vocês? Vamos melhorar. 3 vezes 4 é igual a 12. E 4 vezes 3 nós sabemos que é igual a 12. Eu estou conversando com vocês e não com as crianças agora. Então, se os dois é 12, as duas coisas são iguais.
Aí a gente tem como tomar um cuidado. Como que a gente vai mostrar essa equivalência para a criança? Como mostrar essa ideia de equivalência? O que é equivalente, gente, é a quantidade, o resultado que é equivalente, né? Porque 3 vezes 4 não é a mesma coisa que 4 vezes 3. Se eu estou somando aqui, eu estou somando 3 parcelas com 4. É isso, gente, que eu tô aqui? Essa minha parcela eu tenho 3 vezes 4, eu tô somando 3 parcelas de 4, é isso? Eu tenho aqui o que eu tenho aqui? Eu tô fazendo um desenho muito bem feito. Eu tenho 4 indefinido, mais 4 indefinidos e mais 4 indefinidos. Eu tenho aqui 12 figurinhas dessa daqui. E se eu tiver 4 de 3, a Mariana tá fazendo tudo bonito lá, então me humilhou. E se eu tiver 4 de 3, significa o quê? Que eu tenho 3 figurinhas e essas 3 formas arredondadas aqui, quase arredondadas, eu tenho 4 delas, poderia ser da mesma coisa. Eu posso dizer que aqui eu tenho o quê? 12. E aqui eu tenho quanto? 12. A quantidade é a mesma, mas o significado é diferente. Até o Guilherme falou assim, a gente tem 4 crianças, cada criança tem 3 bonecas. Então, eu tenho 4 crianças, cada criança tem 3 bonecas. Aqui eu tenho 3 crianças e cada criança tem 4 bonecas. O total de boneca é 12. Mas eu preferia que a amiguinha fosse embora, que aí eu ganhava uma boneca a mais, né? Então, são coisas diferentes. Aqui, por favor, a Mariana fez bem feitinho. Aí, fala aí, Mariana, enquanto eu tiro esse para você. Eu acho que é isso que a Inês já falou, né? A gente tem que tomar cuidado porque o resultado é o mesmo, né? Da soma de parcelas, se a gente for pensar. Mas quando a gente fala para a criança, é a mesma coisa, né? A gente está falando de uma propriedade aí. E a gente fala. Né? Eu acho que lembrar sempre, eu acho que é diferente quando eu tenho 4 caixas de bombons e dentro tem 3 bombons, e quando eu tenho 3 caixas de bombom e tem 4 bombons, né? Então, no fim, a quantidade é a mesma. Se a gente for pensar aí já no campo da divisão, né? Se as crianças tiverem que fazer essa divisão, dividir isso, será que é igual? Né? Eu dividi 4 caixas de bombons ou eu dividi 3 caixas de bombons para 4 crianças? As quantidades, sim, né? Mas aí eu acho que a gente tem que cuidar disso aí, né? E esse no caderno 8, ele traz lá falando assim, de pôr 3 lápis em 4 caixas e que ele tinha 12 lápis para distribuir. Se eu distribuir em 3 caixas, eu distribuir em 4 caixas, eu consigo distribuir todos os lápis em quantidades iguais, mas as quantidades ficam 12 em 4 caixas, eu ponho 3 em cada uma. 12 em 3 caixas, eu tenho que pôr 4 em cada uma, né? Mas eu continuo com 12. Sim. Então, 3 caixas com 4 lápis, ou 4 lápis em 3 caixas, falei a mesma coisa, né? 3 caixas com 4 lápis, ou 4 caixas com 3 lápis, cabe a mesma quantidade, 12, que para as crianças estão completamente difícil você falar que cabe uma dúzia. A palavra dúzia... Os pequenininhos acho que talvez passe pela escola, mas quando chega esse dúzia acabou, né? Já não existe mais dúzia de nada. Gente, o que é multiplicação? Continuando. Então nós falamos soma de parcelas iguais. Mas será que não existe multiplicação em mais lugares? Na ideia de combinatória, na página 63, ele apresenta lá para vocês pães e recheios, e vocês, em 2 cenários, vocês podem olhar lá, o caderno está aí para vocês olharem lá. Eu vou mudar essa página 63, eu vou mudar. Eu vou fazer assim, a Mariana já está lá, ela está rápida demais. Se eu tiver 3 blusas de cores diferentes, põe 3 blusas de cor diferente pra gente, Mariana. E 2 calças também de cores diferentes. Pode ser diferentes, uma calça diferente da outra calça. Pode ser igual a blusa, porque a gente não tinha tanto EVA assim. Vamos lá. 3 blusas de cor diferente. E quantas calças? 2 calças só.
Falta uma blusa. Muito bem. Se eu tenho isso, de quantas maneiras eu posso compor o meu traje? Ela está pondo uma blusa azulzinha para ficar bonita. Como será que a criança vai fazer isso? É interessante comentar sobre isso. Ontem eu estava conversando com a Márcia e eu pedi para ela fazer. A Márcia, na hora, a Márcia fez o seguinte. Ela pegou as blusinhas, pôs aqui, e ela pegou as calças, pôs aqui. Eu falei, que coisa, isso já está na nossa cabeça e a gente fala, já faz e a criança não dá liberdade para a criança pensar como é mais fácil ela fazer essa contagem. Porque o legal aqui é que a criança pegue realmente, né? Tem tudo aí, Mariana, as calcinhas? Vai formando para a gente. A blusa vermelha com a calça vermelha. Isso, do lado. A blusa vermelha com a calça azul. Eu também estou contando para a Mariana, a gente não deve fazer isso. Por que que a gente faz isso? Para não se perder, mas o legal é que conforme o Bigode também passou na palestra deles. Foi dele? Foi dele não, foi das meninas, até que vocês falaram. Deixa as crianças mexerem, deixa as crianças fazerem, manipularem para dar a quantidade. O que que a gente está fazendo aqui? Mariana está fazendo tudo bonitinho. E depois a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar 3 calças e 2 blusas. Falta um. E olha lá, tá vendo? Ela se perdeu. Ela se perdeu. Aqui é azul, Mariana. Presta atenção. Ai, meu Deus do céu. Não... E é legal isso. É gostoso a gente ver que a gente se perde nisso. Aí a criança vai ver que se ela tiver uma regularidade, ela pegar só, fixar uma para depois pôr a outra, ela não vai se perder. Muito bem, Mariana, eu com essas roupinhas eu vou sair muito bonitinha, de 6 modos diferentes. E agora, Mariana, em vez de você ter 3 calças, você vai ter 2 calças e 3 blusas diferentes. Então, 3 blusas, agora, não, agora, esse é uma situação, tá? Sim. Agora você vai ter exatamente... Faltou uma blusa? Eram 3 blusas e 2 calças. Não, era 3 calças. Mariana, não confunde, não, dá trabalho, não. Ai, como dá trabalho. Pega esse aqui, a vermelha. Aqui ela tem 3 blusas e ela tem exatamente só 2 calças, Mariana. Ela vai ter 3, aqui ela tinha 2 blusas e 3 calças. Aqui ela vai ter 3 blusas e 2 calças. Vamos fixar a blusa azul primeiro, Mariana? Tem mais azul pra gente fixar? Então vamos lá. Fixa azul e eu vou trabalhar com a calça vermelha, tá? Isso. É 2 calças, acabou, né? Agora vamos pôr o que aqui pra ela? Uma calça azul. Acabou tudo? E vamos pôr uma calça azul para esse? Vamos pôr aqui a blusinha marrom. E aqui nós vamos pôr a calça vermelha. E lá a gente vai pôr a blusinha vermelha. O que que a gente fixou aqui? Foi tudo vermelho, não tem? Tem. Estão chamando a gente para falar alguma coisa que eu errei, mas tudo bem. Tá. E aqui também, aqui seria tudo composto, então era só 2 calças, acabou. O que a gente tem aqui? A gente tem a mesma quantidade de maneiras diferentes de vestir, porém, 12 quantidades diferentes de vestir, porém, eu só tinha 2 blusas e 3 calças, ou 3 calças e 2 blusas. E isso acho que destrói bastante aquele conceito, multiplicação é soma de parcelas iguais. Isso destrói. A Cecília passou pra gente comentar sobre, naquele do caderno 4, de resolução, caderno 4, que fala da centopeia, que tem 2 chapéus, e ela até trouxe umas resoluções de como os alunos imaginam. E o gostoso é que sempre, né, o aluno ele faz como? Através de desenhos. Então ela tem esse tipo de sala, ela tem a sala, e ela mostrou que como eles fazem todo esse tipo, sem saber princípio multiplicativo ou não, ele sempre faz isso através de desenhos, né? Como que a gente chama isso aqui?
Histograma? Não sei. Ele faz isso através de desenho. Eu sei, mas eu esqueci, tá? Mas não sei. Eu sei. Tem dois. Então, ela está mostrando que a criança faz isso. Então, em cima disso que ele já constrói, a gente, aqui o outro já construiu, já colocando, esse é aquele que fala, tem 2 chapéus e 3 bolsas. Ele já faz através de árvore, muito bem. Só que, então, em cima disso que ele já fez, gente, agora a gente está trabalhando com multiplicação. Então, é em cima disso levar a multiplicação. O que é que ele tem aqui? Ele tem 3 calças e 2 blusas. Como que eu posso achar esses 6? Então, cada calça combinou, vamos lá. Essa blusa combinou com as 3 calças, não é isso, gente? Então, é 1 vezes 3. E aqui, eu tenho 1 vezes 3. E eu somo, né? 1 vezes 3 e 1 vezes 3. O que eu tenho? 2 vezes o grupinho de 3. Então, em cima disso, também a tabuada ela é usada. Mas nós não construímos tabuada. Nós só estamos escrevendo 2 vezes 3, mas ainda estamos caminhando bastante. Até às 5 da tarde a gente acaba a outra apresentação, né? Então, de quantas maneiras eu posso compor meu visual? As composições geraram o mesmo visual nos 2 casos expostos? Não. Muito bem, isso nós combinamos, né? Onde houve a equivalência? E a equivalência? A gente fala que 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. E aonde houve a equivalência, gente? Na quantidade de trajes, de visuais que eu posso fazer. Legal. É difícil para as crianças entenderem isso. Muito difícil. Não achem que a cabeça tá feita, não. Que legal, aqui já dá para ver o outro PowerPoint, a Mariana já sabe o que vai fazer. E o que é multiplicação, então? Já vimos que multiplicação é soma de parcelas iguais, a gente já viu que multiplicação eu posso agrupar aí, o que eu fiz aí, na combinações, né, que a gente fez. E o que é multiplicação? O nosso caderno 8 diz que multiplicação, ele é ter a mesma área, trabalhar com área. Eu não sei se uma criança do 1º ano, esse conceito de área, como está na cabecinha dele, 2º ano. Não sei. Eu acredito que está um pouquinho longe de área. Então, eu pensei assim, o que é multiplicação? Se eu tiver 2 retângulos, tá aqui, posso pegar esse aqui, Maria? Tá coladinho? Não. Mas a gente põe um imã, Gente, essa lousa aqui, que tá aqui, que eu tô pondo, é de Mariana. Eu faço esse mesmo aqui em porta de armário. Porta de armário, o imã pega, então dá pra gente ter. A gente agora tem que tirar... eu vou fazer bonito, só vou falar que eu não sou. Eu já puxava tudo e jogava no chão e continuava, mas eu não vou fazer isso, não. Muito bem. Tá aqui. Eu tenho aqui um retângulo, e tudo isso que eu estou mostrando aqui, isso aqui está no PowerPoint. Eu tenho um retângulo aqui, esse retângulo ele possui 1, 2, 3. Aqui, o que ele tem aqui? 3 quadradinhos. Aqui falar que ele é 3 por 2, muito estranho, né? Mas eu posso falar para a criança que eu tenho 3 quadradinhos aqui na horizontal e tenho 2 quadradinhos na vertical. Como eu posso falar que eu tenho exatamente 2 linhas, eu posso falar que eu tenho 3 colunas. Mariana, quantas fileiras eu tenho aí? 3. 3. Porque onde você está? Porque eu falar para a criança que aí eu tenho 3 fileiras, depende, né? Olhando, se eu tô aqui, eu tenho... Estranho, né? Depende. 1, 2 fileiras. Se você tá na lousa aqui, você fala que você tem 3
fileiras. Depende é do interessante. ponto de vista, né? Depende do ponto de vista, que significa onde você está. Se isso aqui é uma sala, você está aqui, você vê 2 fileiras na sua sala. Se isso é uma sala e você está sentado aqui, você vê 3 fileiras na sua sala. Pois, beleza. Agora eu vou pôr o outro aqui, que é o quê? Coube. O que eu tenho nesse daqui? Vamos tirar essas coisinhas aqui. Isso aqui é bom, mas é bom. É bom, mas é bom, né? Muito bem. O que eu tenho aqui? Aqui agora eu tenho quadradinhos. Esses quadradinhos eu vou ter aqui. Eu tenho 2 quadradinhos de assim e 3 quadradinhos de assim. Correto? Quadradinho, no caderno traz para a gente falar que isso é área, tá, gente? Pergunto para vocês. O que eu tenho nesse? Eu vou pôr assim, tá? Eu posso falar que aqui eu tenho 2 linhas, é isso? E 3 colunas? Eu posso falar que isso aqui é 2 por 3? 2 linhas e 3 colunas. E aqui eu tenho o quê? 3 linhas e 2 colunas. Como que eu posso mostrar a equivalência, que essas 2 figuras são equivalentes para a criança? Como será que ele vai ver? Será se eu fizer assim? Opa! Sobrepôs. Ah, então, assim ou assim é a mesma coisa? Não. Assim não é a mesma coisa, porque se eu tenho um móvel para pôr na minha casa, eu tenho esse espaço, ele cabe. Se eu puser aqui, tinha uma janela, eu tampei a janela, não deu certo. Então não é a mesma coisa, mas eles ocupam a mesma área. Eles têm, tanto uma como a outra, têm a mesma quantidade de quadradinhos internos. Isso também é a ideia. O que é multiplicar? Encontrar áreas? Pode falar, Mariana. Ela pegou o microfone que ela quer falar. Pode falar. Estou controlada. Tá. Então, quantos quadradinhos há dentro de cada retângulo? Como que será que a criança contou esse quadradinho? Será que ela contou 1, 2, 3, 4? Será que ela contou, eu tenho 2 mais 2 mais 2? Será que ela contou eu tenho 3 mais 3? Não sei. Para eu saber o que eu preciso fazer? Perguntar para ela, né? E escutá-la, né? Escutá-la. Legal. Muito bem. Tem pus 2 problemas, porque ali diz o seguinte, que os problemas que a gente deve dar para a criança devem ser problemas... Não temos nem cadeira mais, né? Os problemas que a gente dá para a criança, a gente tem que pôr problema... que estão familiarizados. Talvez a palavra mais certa seja a palavra familiarizados. Porque se a gente falar aqui que a gente tem que dar problemas da vivência que eles vão utilizar, eu discordo completamente, todo mundo sabe. Ai, mas deixa eu pensar um pouco. Tá, espera aí. Tá bom. Vou parar isso para tirar a calma de vocês. Para vocês se acalmarem. Para tirar a calma, não. Para dar calma. Será que calma a gente dá? Não, mas acho que a gente... Mas apazigua. É. A ansiedade vem um papel. Qual a tarefa para o portfólio? Eu achei que tinha sido passado, mas tudo bem. A tarefa é o seguinte. Em cima disso que a gente está trabalhando hoje, né? Em cima dos jogos que a gente está brincando... Como que você adequaria para a sua sala? Eu não sei se é primeiro, segundo, terceiro. Qual que é o mais adequado para a sua sala? E quais são as adequações necessárias para você desenvolver com os seus alunos? Tá? Então, em cima que a gente vai fazer do começo, já começamos até o fim. Qual é o mais adequado? Quais as modificações que você faria? Então, esse é bem tranquilo mesmo, tá, gente? É para uma sexta-feira bem tranquilo. É isso, Mariana? É isso. É isso, tá? A pergunta a gente já vai responder daqui a pouquinho. É só para ansiedade. Dá uma baixadinha. Dá uma baixadinha. Fica tranquilo, tá? Legal.
construção por adições sucessivas. Então, eu estava falando que pede para a gente fazer com os alunos problemas que sejam familiares a ele. Aí eu sempre brinco assim, eu não posso falar em matemática que a criança está carregando 60 melões porque não cabe no braço dela. Mas eu posso ler para a criança que centopeia usa chapéu. Então eu fico numa situação, né? Então falou, Inês, mas não é coisa do cotidiano, é coisa que é familiar. E esses livros são lidos para as crianças. Então isso torna familiar para as crianças, em cima da leitura, não em cima da realidade. Eu falei, se a centopeia põe chapéu e põe sapato, por que o menino pode carregar 60 melões, né? Não, mas tudo bem, é português e matemática, mas a gente se entende legal. Gente, então, construções para adições sucessivas, lá tem alguns problemas, lá tem o da centopeia, lá tem várias coisas. E eu pus aqui, olha que probleminha fácil. João gasta R$2 por dia na cantina. Qual o total que ele gasta por semana na cantina? O que vocês acham? Fácil? Ele é fácil para um aluno que você já moldou. Se você já moldou esse aluno de acordo com o seu pensamento, ele é fácil. Muito fácil. Por quê? Primeira coisa, a semana que ele vai à escola, ele foi todos os dias na escola? Ele vai à escola 5 vezes por semana ou ele vai 6 vezes por semana, porque ele pode, ou até mais, que ele pode ir até manhã e tarde? Certo? E ele gasta por dia na cantina R$2. Tudo bem, por dia então eu vou tirar o manhã e tarde, mas eu posso pensar que são 5 dias, que ele faltou, que ele não faltou. Só que a gente molda tanto o aluno, ele pensa tanto como a gente, que ele vai igual o robozinho lá, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ele esqueceu que ele faltou. Nós precisamos começar a ter aluno que comece a perguntar, gente. É isso que a gente tem que soltar. E se teu aluno responder 8, pergunte por que ele respondeu 8. Será que ele errou? Ele fala porque eu faltei. Então, não vamos moldar o nosso aluno com o nosso pensamento. Deixa ele ser criativo, deixa ele evoluir. Isso é muito legal. A Mariana quer pôr alguma coisinha pra gente. E aqui a Cecília trouxe uma outra situação, né, de uma atividade de uma criança, que ela estava fazendo uma proposta com adições de parcelas iguais. E aí, o que acontece é o seguinte, ela fez a situação problema com a questão das caixas de lápis, mas o interessante, que eu acho que é o mais legal, é que a relação que a criança faz, né, Cecília? O que a criança traz. Então, né, o que ela percebeu? Ela falou, nossa, eu fui com a minha mãe no mercado, ela comprou 3 pacotes de peixe, cada pacote custava R$12 e deu 36, né? Então, assim, essa relação mesmo que as crianças vão fazendo, que acho que é isso que a Inês está trazendo, né? A gente vai deixando uma marca escolar nas crianças, isso é inevitável, né? Mas eu acho que assim, a gente conseguir provocar nas crianças essas inquietações, né? E permitir ouvi-las, né? A Inês sempre fala disso, da gente ouvir as crianças, faz com que a gente perceba também como elas estão pensando, né? Então, acho que assim, cada criança, para a mesma situação, traz uma estratégia diferente de acordo com a sua história de vida, né? E aqui a gente tem também uma outra criança que foi fazendo essa soma de 2 em 2, mas ela pôs um resultado, né, Cecília? Então, ela traz a questão do cálculo mental mesmo, né? Então, o tanto que a gente também tem que ajudar as crianças a pensarem de formas diferentes, a fazerem relações, né? E isso acontece mesmo com a mediação do professor, com a discussão, a conversa e a relação entre os pares, né? Então, assim, quando a gente socializa as diferentes formas de pensar das crianças, elas vão se apropriando de outros modelos também, né? Vão discutindo isso. Acho que é sempre a questão aí da fala do outro, né? De como a gente vai se apropriando e se constituindo aí como um sujeito pensante, né? E que está aprendendo. Porque essa é a nossa função, né? Criar uma criança, eu acho que eu estraguei sua lousa, criar uma criança pensante. É isso que a gente tem que fazer, porque senão chega aí até
infelizmente, nós somos frutos disso, né? De criança que não pensava que era moldada. E hoje a gente está vendo aí, quando tem as eleições, o que está acontecendo. As coisas começam a complicar. Então a gente tem que formar um cidadão desde pequeno, deixar ele pensar, pôr horizontes para ele, isso é legal. Legal, Mariana. Mariana, Maria tem 5 bonecas e sua avó irá fazer sapatinho para elas. Quantos sapatinhos sua avó terá que fazer? Depende, Inês. Depende. Pois é, mas se essa criança foi moldada por mim, ela vai fazer 5 bonecas, cada boneca tem 2 pés, portanto, para a primeira boneca 2, para outra 2, para outra 2, para outra 2, e eu vou ter 10 sapatinhos. Mas era tudo sacizinho, é tudo, né? Sacizinho, então, Mariana. Pois é tudo sacizinho. Não, a menina é relaxada, perdeu a perna da boneca. E aí? Só que não é essa a resposta, dura isso, né? Que o professor não quer essa resposta, ele quer que o aluno faz 5 de 2. 5 pares. Mas a boneca não tem pé. É como uma criança respondeu também, né, Cecília? Mas, olha, se o chapéu é preto e branco, eu posso pôr com qualquer um, porque combina. Preto e branco combina com tudo, então por que eu tenho que pensar que eu vou combinar? Isso serve para todos, né? Então, ali tem também um problema que está no caderno 4, página 39, que é o que a gente está comentando, que isso na minha cabeça também, confesso que isso dá um problema na minha mente. Dona Centopeia organizou seus sapatos em 7 fileiras com 5 caixas. Quando eu leio 7 fileiras, eu sempre pensava assim na horizontal. Aí, quando ele falou que ele organizou com... Empilhou, né? Empilhou, eu falei, bom, mas se eu empilhar isso, não dá para eu pegar o sapato de trás. Então, essas fileiras, é exatamente aí, quem está em sala falou, fileira de sala de aula, né? Foi o que a Cecília, cada um que faz, ela levanta lá, eu não enxergo, ela acha que eu enxergo. E a gente empilha como? Então, essas 5 fileiras, como se fossem fileiras de sala de aula. 1, 2, 3, 4, 5, só que eram 7. E cada uma ela colocou 5. Então, como ela pode somar? Ela pôs 5 caixas na primeira fileira, mais 5 caixas na outra, mais 5 caixas na outra. Então, ela vai ter exatamente o quê? 7 de 5. É isso? 5 mais 5 mais 5, 7 vezes, né? Muito bom. Aqui só a gente vê, né, que é possível fazer com as crianças criarem suas estratégias pessoais também, né? Então a gente tem 3 atividades onde as crianças trazem registros diferentes, né, formas diferentes de registrar e de organizar claro que a proposta já é bem estruturada, né? Então, assim, 7 fileiras, 5 caixas, quem atende isso, né? Mas cada uma pensando do seu jeito. Ótimo. A turma quer saber se vai ter... Gente, vocês aí desse lado, precisa de um intervalinho? Elas estão perguntando. Quem cala consente, então é um intervalinho. Eu escutei o silêncio, então a gente vai parar. Mas só que para a gente aproveitar, a gente vai parar um pequeno intervalinho, porque os nossos colegas aqui já estão cansados, e a gente continua daqui a pouco, tá bom? Até já, pessoal. Isso, vamos retomar. Algumas coisas já foram passadas, a gente vai procurar ficar o mais longe possível aí da lousa para deixar as coisas verem. Peço desculpas de algumas coisas de estar recapitulando, né, retomando o que vocês viram ontem. Nós estamos exatamente em cima das folhas que nos foram passadas, que é da 61 a 73, algo assim, e em cima dela ele faz essa retomada, né? Então a gente está retomando... Peço desculpas até, mas a gente estava fazendo isso mesmo. Agora a gente vai continuar com tabuada, como uma tabela de dupla entrada, e essa tabuada é uma tabela de dupla entrada. É uma tábua ou a tabela pitagórica que a gente vai trabalhar. É uma maneira de expor relações multiplicativas através de cálculos memorizados. É aí que nós vamos começar a construir a tabuada. Porque quando a gente fala para o aluno 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, conforme vocês viram o filme ontem, o aluno aprendeu alguma coisa?
Nada. Eu tenho um joguinho que eu fiz já, só que isso demora um dia inteiro para trabalhar, 8 horas para trabalhar esse jogo. Mas o objetivo dele é desenvolver a aprendizagem de maneira significativa, através sempre de reflexão, investigação e levando à formação de conceitos. Possibilita, com a prática do jogo, a aquisição de conceitos da tabuada. Lembre, gente, sempre que vocês jogarem, joguem, brinquem, depois registrem. Não começa registrando. A gente vai precisar para isso um dado. Quando eu faço jogo, eu faço um dado de 12 faces, que é o dodecaedro. No caso nosso aqui, eu vou trabalhar com 8 faces, que é um octaedro, e um tabuleiro. Vai trabalhar em 2 equipes, a nossa turma, né, Mariana, a nossa formação lá no caderno 4, a gente já passou com esse jogo com eles. A gente vai ter equipe de 3 participantes, cada equipe. O professor vai ditar um número, eu vou, por exemplo, vou trabalhar em cima do que está escrito aqui, eu vou ditar o número 2. Vou contar, não vou contar aqui, porque está tudo explicado e, por sinal, o PowerPoint ele é animado e vocês vão dar até para ver os movimentos. Então, eu vou pedir, por favor, aqui nós vamos fazer algumas anotações. Número do octaedro, o número ditado pelo professor e a casa que parou, tá? O número ditado pelo professor vai ser exatamente o número 2. Uma planilha dessa é minha e a outra planilha é da Mariana, tá bom? Número ditado pelo professor. O jogo processa assim. Nossa equipe, a minha equipe, que vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? São anjos. Eu tenho exatamente 3 pessoas na equipe. Primeira, segunda e terceira. E a Mariana também tem 3 pessoas na equipe dela. Primeira, segunda e terceira. As 2 primeiras pessoas, elas vão jogar o dado, no meu caso, o meu octaedro, e vai sair o número. Esse número que sair aqui fala quantos pulos eu tenho que dar. Só que o meu pulo agora é o número ditado pelo professor. O meu pulo é de 2 em 2. Tudo bem? Então, se eu começo, eu jogo aqui e caiu o número 5. O que significa isso? Que eu vou chegar aqui e eu vou dar 5 pulos de 2 em 2. Então, a turma da minha equipe, ela já vai estar contando assim, eu estou aqui, né? Então, a turma da minha equipe vai falando assim, 1, 2. Cecília, fala aí. 1, que foi o primeiro pulo. 1, 2. 1, 2. 3, 1, 2. 4, 1, 2. 5. Então, aqui foi os meus 5 pulos? Sim. Então, eu ponho aqui e eu parei no número 10. A criança olha para o chão, olha para o tabuleiro. O gostoso é fazer isso também ao ar livre, a criança brincando. Ela olha e ela parou no número 10. Então, eu venho lá no meu quadro, eu falo que o número que saiu no octaedro foi 5. Eu dei 5 pulos de 2, olhei para o chão e parei no número 10. Tudo bem? Bem. Aí vai vir o segundo da minha equipe mesmo. O segundo da minha equipe vai jogar e caiu o número 4. Significa o quê? Então vamos lá. Número 4, por sinal é esses números que estão aí no PowerPoint até. Eu ando 4. Vamos lá, Cecília, mas o meu pulo é de 2 em 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3, 1, 2. 4, Para aqui? parou. Então, eu parei em que número? 8. 8. Então, eu dei 4 pulos de 2 e eu parei no 8. O terceiro da minha equipe vai fazer o quê? Ele vai andar a quantidade de pulo do primeiro mais a quantidade de pulo do segundo. Quantos pulos que deu o primeiro? 5, E o segundo? 4, Então, o meu terceiro vai ter que andar quantos pulos? 9. 9 pulos de 2. Aí, essa criança, novamente, 1, 2.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ele parou aonde? 18. No 18. Então, a minha equipe fez 18 pontos. Correto? Aí vem a equipe da Mariana, que vai jogar o dado. Ela não sabe, mas saiu o número 2, porque lógico que ela vai perder de mim, né? Lógico. Então vamos lá, mas eu capricho outro. Ah lá. 1, 2. 1, 2. 2. Agora, Mariana, você jogou o dado e caiu o número 8. 8. 8. 1, 2. 1, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2. 8. Você parou também? Acho que é aqui que ela parou? Sim. No 16. Muito bem. Então, a Mariana, o primeiro saiu que número, Mariana? Saiu 2. 2. E você parou no número 4. 4. O segundo saiu 8 e você parou no 16. O terceiro, que vai marcar o total de ponto da equipe, vai somar o primeiro mais o segundo. Quanto que vai somar? 10 pulos de 2. Aí vai o terceiro da equipe, dá 10 pulos de 2 e ela vai parar. Até seria legal 2, se fosse. Tá bom. E junto, né? Parar junto seria até mais interessante. Mas depois a gente põe. 1, 2. 1, 1, 2. 1, 3, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 7, 2, 1, 2, 8, 1, 9, 2, 10. 10. Você parou em que número, Mariana? Número 20. Número 20. Muito bem. Assim as crianças vão fazendo e as crianças vão marcando. Depois que as crianças brincarem, marcarem, levem essas folhas e com essas folhas aqui, você pode falar para as crianças, vamos ordenar? Vamos pegar o primeiro, tudo é 2, é pulo de 2 em 2. Você está fazendo com eles a tabuada do 2. Você pode ordenar primeiro, pegar o pulo, um outro que deu um de 2, outro que deu 2 de 2, outro que deu 3 de 2, e assim vai. Mas mais coisas eu posso tirar disso. Olhando simplesmente para isso, o que eu fiz? Se eu somar 5 pulos de 2 com 4 pulos de 2, me deu 9. 5 pulos de 2, eu estava no 10. 4 pulos, eu estava no 8. Quando eu somei a quantidade de pulos, soma o que também? A quantidade no total. Então, é isso aí que a gente vai utilizar para a construção. A mesma coisa aconteceu com a Mariana aqui. Agora, legal também seria... não sei se a gente tem uma caneta vermelha aqui, mas não tem problema, a gente já vai se virar. A Mariana, gente, ela não tirou 2 no primeiro, tá? Ela tirou 1 no primeiro. Vamos supor que a Mariana, em vez de tirar 2 no primeiro, ela tenha tirado 1. Ela parou não mais no número 4, ela parou no número 2. A soma desses dois também vai lhe dar 9. E o resultado final, ela parou no 18. Houve empate. Só que nós não tiramos os mesmos números no octaedro. Nós tiramos números diferentes. Mas a soma dos meus dois deram 9 pulos. E para dar 9, eu não preciso só somar os 5 com 4. Eu posso somar 1 com 8, 2 com 7. E isso a criança vai começando a enxergar. Deu. Só que o resultado, eu somei 10 com 8, aqui eu somei 2 com 16. Decomposição de números, né? A gente pode trabalhar e brincar com isso também. Eu acho que uma coisa também, Inês, que a gente tem que considerar, que nesse tabuleiro, quando a gente faz o uso desse tabuleiro, a gente também não está simplesmente parando no número 20, né? Então, a tabuada, a gente continua, que a gente falou, né? De usar a tabuada do 11, do 12. Então, assim, as crianças vão começando a perceber, né? Claro que com a nossa mediação aí, o quanto que tem essa regularidade. Então, se é de 2 em 2, mesmo depois do 20, quando acaba a tabuada do 2, né? Do 2 até o 10, se eu paro no 10, eu continuo com a regularidade de 2 em 2. Aí eu perguntei ontem pra você, né, Mariana? Por que as tabuadas param no 10? Param? Será que elas param? Mas todas as tabuadas vêm assim,
do vezes 0 até o vezes 10, né? Do 0 ao 10, ou do 1 ao 10, geralmente põe, ou do 1 ao 10, ou do 0 ao 9. Por que isso é de 10 em 10, né? Porque o nosso sistema é decimal. Por isso que a gente faz até o 10, porque a partir daí você tem 2 10, 3 10 e aí vai, né? Vamos instigar um pouquinho ao aluno para aprofundar. Como calculamos a quantidade de casas que o terceiro participante do grupo andou? Como que você calculou? Você somou a quantidade de pulo ou você somou a quantidade de resultados? É uma pergunta. Quando o teu aluno já somar a quantidade de resultados, já chegamos no objetivo. Como pode ser conferida a quantidade que o terceiro participante andou? Como que pode ser conferido? Será que tem que recontar? Ou ele só soma a parte final dele, só soma a casa em que parou o primeiro, mais a casa em que parou o segundo, dando a casa que vai parar o terceiro. Muito bem. Aprofundando, esse exemplo aqui, eu poderia passar em cima do nosso. É porque como eu pus isso aqui em cima do que eu parei, eu pus 5, 2. Ah, tá aqui, olha. Isso. No exemplo dado, tivemos 5, 2 e 4, 2. Pode deixar aí mesmo. Quando eu fiz 5, 2 e 4, 2, nós obtivemos exatamente 9, 2. Como que a gente obteve 9, 2? A gente fez 5 mais 4, 2. Quando você fez 5 mais 4 vezes 2, isso é uma coisa que nós chamamos de colocar o 2 em evidência. Por quê? 5 pulos de 2, 4 pulos de 2 é igual a 9 pulos de 2. E também nós fizemos o seguinte, 5 mais 4 vezes 2. Não foi isso que foi o resultado quando deu 9? Quando deu 9, você fez o quê? 5 mais 4 vezes o 2. Só que isso foi o resultado de quem? Do primeiro que foi 5, 2, do segundo que foi 4 vezes 2. Está lá também aí no PowerPoint, vocês estão vendo que isso aí é uma propriedade que é chamada propriedade distributiva. Então, a criança já aprende propriedade distributiva desde que ele é pequenininho. E quando chega lá na frente, aprende ou decora? Agora vem a aula de ontem aí, hein? Aprendeu ou decorou? Muito bem. Vimos também que 5 vezes 2 equivale a 2 vezes 5. E que 4 vezes 2 equivale a 2 vezes 4. Essa propriedade chama propriedade comutativa. Então, 5 mais 4 vezes 2 é a mesma coisa que o quê? 2 que multiplica 5 mais 4. Já vimos isso também. Aí está nos PowerPoint, a gente está um pouquinho, eu quero pôr a construção, aprofundando através de conexões aritméticas. Falar sobre o dobro. Eu gostaria que, por favor, dobre uma... faz um favor para mim, Mariana, rapidamente, pega uma folha aí para mim. Dobre essa folha para mim, por favor. Focalizem a Mariana, por favor, dobrando a folha. Dobra uma vez só? Só uma vez tá bom. Algum momento eu falei para a Mariana dobrar essa folha ao meio? Ela dobrou ao meio. A gente passa para a criança. Ela dobrou ao meio. Nós não combinamos. Por isso, essa parte eu nem tinha contado para ela. Muito bem, Mariana. Você dobrou a folha? Dobrei. Você ficou com quantas folhas você tem aí? Uma folha com duas partes. Mariana, tem uma receita que a gente faz, lá as paletas, né? A gente usa 3 quilos de um produto. E eu quero dobrar a receita, eu quero dobrar. Quanto que eu teria que usar desse produto? 6 quilos. Ai, era 3, virou 6. E eu dobrei a folha, continua a mesma. E agora? Como que fica a cabeça dessa criança? A mãe manda dobrar a receita, o ovo põe 2, põe 4, ele dobra a quantidade de ovos. Aí você manda ele dobrar uma folha, né? O dobro, né? Dobre o número 3.
Sem querer a gente fala 6, mas o certo de dobrar o 3 é pegar o 3, dobrar um em cima do outro, né? Fazer dobrar o 3. É interessante isso. É fácil? A questão do conceito mesmo, da linguagem, né? Do texto da meia, né? Do texto da meia. Olha só, aqui nós temos uma garrafa. A outra garrafa escafundiu-se. Se eu quiser dobrar essa garrafa, o dobro disso aqui, opa, tá, eu não sei qual que eu tô. O dobro dessa garrafa, eu colocaria outra garrafa dessa, sim? O dobro? Talvez. Eu posso colocar que o dobro dessa garrafa é essa garrafa. É dobro. Um é dobro de quantidade, o outro é dobro de volume. Então, simplesmente a palavra dobro sozinha, ela não tem significado. Aí entra, né, nosso diálogo com o português muito grande. Muitas palavras soltas, né, Mariana, não tem significado. A criança, o professor na escola ensinou que o dobro desse é 2 desse, né? Dobrou. O dobro dessa garrafa é 2 garrafas dessa. Chega lá no mercado, a mãe vai comprar, a criança vai pegar 2 dessa, a mãe fala, não, pega essa aqui que é o dobro daquela. Fica aí para vocês pensarem as coisas que a gente passa e que a gente fala, e o choque que a matemática é dada e a criança fala, meu Deus, está tudo meio danado, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E o dobrar a folha mais ainda, né? Sim. Se eu tivesse te contado, você ia dobrar essa folha, agora, assim, dobrei a folha. Não está dobrado? E aí que essa folha, uma folha, quando eu dobro, ela não é o dobro, mas ela é metade, né? Se eu dobrei ao meio, né? Então... Dobrei ao meio. Nós brincamos assim, olha gente, você vai para aquela rua e dobre à esquerda. Sim. E aí vai. O dobro então é, sempre que somamos 2 vezes a mesma quantidade, estamos dobrando essa quantidade, né? Legal, Mariana. Um pouquinho, aprofundando um pouquinho mais, temos que o dobro de 1 é 1 mais 1, correto? Então, eu tenho 2 vezes 1. Eu vou aproveitar aqui, já para aproveitar o nosso tempo, falar de dobro e metade. Vou pegar umas vermelhinhas, Mariana. Vamos lá, dobro e metade. Vou pôr aqui em cima que vai dar certo. Olha, o dobro de 1 é 1 mais 1, correto? Esse é o dobro de 1. Tudo bem, gente? O dobro de 2 é o quê? O dobro de 2 é 2 mais 2, correto? Certo, gente? Dobro de 1 é 2 e o dobro de 2 é 2 mais 2. A cabecinha da Mariana. Isso. O que eu posso falar aqui? Que esse é o dobro desse e esse é o dobro desse. Opa, vamos lá. Quantas vezes eu falo dobro? Vamos ver. Esse é o dobro desse e esse é o dobro desse, que é o dobro desse. Então, essa quantidade é o dobro do dobro. Muito bem. Se esse é o dobro desse, eu vou dividir isso aqui em 2 partes. Se eu pegar só isso, o que eu estou pegando desses 4? A metade. E se eu pego a metade dele, ele fica igual a quem? Ao anterior. Não é isso, gente? Então, quando eu dobro, eu coloco uma outra quantidade dela. E quando eu divido essa quantidade na metade, eu estou tirando aquele dobro que eu pus. Então, a metade de 4 é o 2. E se eu fizer a metade de 2? Eu estou tirando aquilo que eu acrescentei. Torna-se 1. Dobro e metade. Isso tem que ficar muito legalzinho na cabeça das nossas crianças. O que é dobro e o que é metade. O triplo, o quádruplo, depois vai vindo, mas vamos limitar assim, o dobro e a metade. Só esse dobro e metade eu consigo brincar e construir na cabeça das crianças o que a gente deseja, o que a gente espera.
O dobro de 3 é o quê? Qual que é o dobro de 3? O dobro de 3 vai ser o 3, não é isso que eu tinha? Mais 3. Vamos pegar mais 3 aqui. O dobro de 3 é 3 mais 3. Então, eu tenho um 3, eu tenho 2 3. Sempre que a gente fala dobro, a gente fala 2 vezes a quantidade anterior. Então, o 2 vezes significa o dobro de. Se eu tenho 6, que é o dobro de 3, se eu quero a metade dele, eu tiro exatamente uma quantidade dele, para ficar duas partes iguais. Em quem eu volto? No 3 anterior. Metade e dobro. Tem umas perguntas chegando, a gente já vai... Ah, tá. A gente já vê, depois a gente já vai responder, a gente já passa lá. Legal. Acho que em cima disso, Mariana, vamos que o nosso horário está indo meio... Eu peguei um plano de aula da Universidade de Minas Gerais, Unifal, e em cima dele eu dei umas mexidas ali para a gente fazer um pouquinho com algumas conexões aritméticas para fazer o nosso quadro de tabuada. Então, imagino que a minha criança, ela já entendeu o que é dobro, o que é metade, ela entendeu já se ela pegar 2 3 e 3 3, é a mesma coisa que ela ter 5 3, que nós já passamos por isso. E a gente agora vai construir essa tabela pitagórica, explorando as condições aritméticas e analisando as regularidades que existem. Como a gente vai fazer isso? Para fazer isso, é do seguinte modo que funciona. A gente tem aqui a gente tem uma tabela, multiplicação, que é a tabela pitagórica, aqui está indo do 1 ao 9, e nós vamos formar aqui dentro uma quantidade de 1, uma quantidade de 2, uma quantidade de 3, e aqui 4 quantidades de 1. Mas a gente não vai decorar isso, a gente vai trabalhar em cima disso. Eu gostaria até que a Cecília viesse participar com a gente. Aqui, Cecília, tem uns números, então como funciona isso? A gente deve distribuir os 100 números na mesa, só que a gente não vai distribuir, a gente vai pegar assim, uma puxadinha assim rapidinho, os 100 números em cima da mesa, com a face viradas para cima. E a gente faz 2 fileiras, dá uma espalhada para a gente conseguir ver alguns números. A gente vai olhar esses números que estão aí em cima da mesa. Pode... Isso. Vai ter, a gente sabe que tem números que são repetidos. Para eu preencher todo esse quadro, há necessidade de números repetidos. E a gente vai colocar os alunos em fila, na fila da direita, fila da esquerda. E vai em cada fila, um vai pegar um número, vai colocar no lugar certo lá na tabuada e vai justificar por que ele colocou aquilo. De repente, já que meu aluno não memorizou nada, eu vou pegar como um número e vou colocar esse número no lugar certo. E em cima dele que vocês irão fazer as relações. Por exemplo, eu venho aqui e eu vou pegar o número, não sei se vai ser o número, vou pegar o 5 que tá fácil. Aí eu sei que um 5 é 5, tá? E eu sei que um 5. Então eu sei que um número 5, uma quantidade de 5 dá 5. Eu pego o número 5 e venho aqui, isso. Eu venho aqui e vou pôr uma quantidade de 5, que é 5. Mas esse é muito fácil para mim também. Eu já sei que 5 quantidade de 1 também é 5. 5 quantidade que nós já passamos, 1 mais 1 é 5, tá bom? Só em cima desses dois que estão aí. Qual que seria um próximo número? Eu não quero que o aluno saiba que 2 vezes 7 dá 14. Eu não quero que ele faça adição. Pode fazer também. Mas em cima que está aí, o que será que daria para o primeiro dessa fileira colocar? O que você acha, Mariana? Você tem os 5. Ah, você sabe que 5 mais 5 é 10.
Então, se 5 vale 5, 2, 5 vale quanto? 10. Então, você já pode pôr o 10 lá. Você acha que você pode ter outro 5? Acho que eu posso ter outro 5, eu posso ter outro 10 também. Outro 5 não, outro 10. Porque é a mesma coisa ali. Você viu, sou abelhuda e falei, você viu que nós já passamos a propriedade comutativa, que 2 vezes 5 deu? 10. Então, eu tenho que 5 vezes 2, o também 10. é 10. Nós não estamos pegando nada do que nós não falamos. Nós falamos da comutativa. Legal, agora você. Se por acaso a Mariana não tivesse achado o segundo 10, ela deixaria o próximo da fila dela que colocaria. E aí, Cecília, em cima do 5 e do 10, ela usou o quê? Você o dobro? Eu usei o dobro. Ela pode usar o dobro, porque o 2 é o dobro de 1. Se 5 é 5, o 2 é o dobro de 1, então vai ter o dobro de 5, que deu 10, que ela fez o 5 mais 5. E você vai sair para qual? Será que eu posso pegar um que termine em 0? Não sei, Mariana, um que termina em 0, em cima do que está aí. Como que você poria, Cecília? Você tem o 5 e o 10 só. Provavelmente a criança vai pegar... Para você usar na linha do 5 esse, você já sabe tabuada. Ele está fazendo a tabuada, ele ainda não Se sabe. a gente for pensar no dobro, a gente tem... Então eu posso pensar no triplo? Quer pensar no triplo? Você já aprendeu. Então põe triplo pra gente. O triplo de quem? Do 5? Legal! Se 5 é 5, o triplo significa 3 deles. 3, 5 vai ser quanto? 15. Ela usou o triplo, mas ela poderia ter usado quem? 5, 2, 5. Aqui eu tenho o quê? 3, 5. Né? Ai, que mais vai pôr? Poderia ter usado também o dobro do 10. Foi o que eu pensei. Né? O dobro do... 40, Isso, no dobro do 10, no dobro do 10. dobro. Isso, o dobro do dobro. Olha que legal. Cecília, qual que você ia pôr? 40? 40. A Cecília tinha pensado nisso. Eu vou pôr o 40, por quê? Se o dobro de 5 é 10, o dobro de 10 É 20. é 20. E o dobro de 20 é 40. Só que eu acho que está um pouquinho mais difícil para eles, mas ela pensou o seguinte, ó, dobro de 5 é 10. O dobro de 10 é 20. Para chegar no 10, ela é o 20. Isso. O dobro de 20 é o 40. Mas como que você achou 20? Com 4, 5, 4. Então, o dobro de 4 são 8, 5. Por isso que eu venho e coloco o 40. E eu andei 4 casinhas até o 20. Então, mais 1, 2, 3. 4 casinhas até o 40. Isso. Aí, quando ela falou de 4, ela pensou no dobro, né? No dobro de andar. E quando a gente colocou 40, a gente... E Porque as crianças vão contando as casinhas também que elas vão andando. Então, gente, desse modo eu acho que é muito legal para eles irem construindo. Eles vão construir através, exatamente, de dobro. Ah, agora, se esse daqui... Vamos ver se eu tenho... Eu vou fazer o seguinte. Eu poderia ter o 12. Deixa eu pôr o 12 aqui. Eu cheguei lá o 12. Se eu tenho 12 aqui... O que que eu posso fazer? Esse 2, 6 deu 12. O 1 não é a metade de 2? Então vai ter que dar a metade do valor. Então você pode trabalhar, formar a tabuada com dobro, com metade. E é isso que interessa. Eu acredito que aquele jogo que a gente fez lá de pular, aquele que a gente brincou aqui no tabuleiro, quando a gente soma, né? Pulei 3, 2, depois eu pulei 5, 2, a criança enxergar que é a mesma coisa que pular 8, 2, é fantástico. Porque quando eu pergunto para as pessoas assim, você sabe tabuada? A pessoa fala, sei. Que bom. Então eu pergunto, e 12 vezes 13, quanto é? Aí já fica na cabeça. Não, se você sabe tabuada, a criança compreendeu que é a mesma coisa. 12, 13 significa o quê?
10 pulos de 13, mais 2 pulos de 13. Isso eu posso falar, eu compreendi a tabuada, eu sei tabuada, né? Não é fazer contas e contas. Legal. Aí daria para fazer, brincar, né? Aqui tá todas as regras, tem um tempo que você pode pegar. Lembra aquela ampulheta que a gente fez com as garrafinhas? Poderia usar aquela ampulheta para ficar virando, para dizer, olha, seu tempo para pensar, para achar o número acabou, vira a ampulheta. Olha as conexões legais. E por fim de tudo, quando a gente fala brincar com a tabuada, até agora nós temos compreensão. Então, dominó de tabuada, é legal? Fantástico. Para memorizar a tabuada, a compreensão, o dominó. Se você quer que a pessoa decore tabuada, aí tem um monte de coisa que ela pode decorar. Ela decora não, ela vai memorizar, porque ela vai fazer várias vezes a mesma coisa. E essa é a última coisa que nós vamos pôr, que é o jogo do vai e volta, que a gente memoriza a tabuada. Esse jogo do vai e volta, ele vai precisar de um marcador para cada jogador, de 2 a 4 jogadores. Eu tenho um maior desse, não tem? Dá para focalizar, por favor? Temático, né? De Natal. É de Natal, tá vendo que temático? Que legal. Tá, a gente já tá acabando, Cezinha. Aqui a gente tem uma árvore de Natal, onde em outra época você põe um carrinho e você vai formando as peças do carrinho. Jogo do vai e volta. O que que significa? As pessoas começam aqui, tá? Põe onde que você acha melhor. A gente joga um dado para dizer quantas casas vai andar. Eu joguei, eu vou andar 2 casas. 1, 2. Parei aqui. Não, tô na volta. O vai tá aqui. 1, 2. 10. Eu tenho que olhar esses 2 dados que eu tenho na mesa, que é esse e um daquele grandão, e ver como é que eu acho. A gente pode até melhorar a regra. Eu posso fazer o seguinte. Vamos fazer o vai e volta direito. Aqui, gente, vocês não estão vendo, mas saiu 2. Aqui saiu 1. Então, eu tenho que fazer 2 vezes 1, 2. Eu tenho que andar 2 casas. 1, 2. Parei no número 10. Para eu ganhar uma estrelinha, uma bolinha para eu pôr na minha árvore de Natal, eu preciso olhar para os meus dados. Um vai até o 6 e o outro só vai até o número 3. Eu tenho que olhar aqui nos meus dados e ver o produto de quem por quem dá 10. Por isso que é o vai e volta. Para você andar, você joga o dado, multiplica e anda. E para você ganhar a estrelinha, a bolinha para pôr na árvore, eu parei no 10. Eu tenho que olhar nos dados e falar, para dar 10 é a multiplicação de quem? Aí eu falo, é o 2 com o 5. Se eu falei o 2 com o 5, eu ganho uma estrelinha e ponho a minha estrelinha azul aí. Eu ponho uma estrelinha. A Mariana jogou os dados e saiu para ela 3 e 4. Ela tem que saber que isso dá 12. Eu deixo meu peãozinho parado aqui em cima do 10 que eu tava, não era 10? Eu tô parada aqui. A Mariana deu quanto, Mariana? 4. Ela vai andar 4. 1, 2, 3, 4. Aonde que ela parou? No 18. Ela tem que olhar no dado aonde que você consegue formar a multiplicação dando 18. Ela não pode falar 9, 2, porque o dado não tem 9. Então, isso ele está memorizando a tabuada. Ela fala qual é e põe a sua estrelinha. A hora que a árvore estiver toda enfeitada, do Feliz Natal aí, a gente fala que ganha o jogo aquele que conseguiu pôr mais bolinhas. Deu para entender que tem. E eu acho que é muito legal, gente, pensando nas nossas salas de aula, nos nossos alunos, né, nas nossas crianças aí, o jogo aproxima, né? Então, acho que é um jeito também da gente se aproximar dos alunos, os alunos se aproximarem dos alunos e também, por que não pensar em estratégias, em situações de trazer as famílias para dentro da escola, para jogar com as crianças, né? Então, época de Natal, a gente, o que vamos fazer para fazer o encerramento? E eu acho que nada mais pertinente do que a gente falar um pouco do trabalho cotidiano da gente, né? E assim, desse trabalho mesmo, de dia a dia, desse trabalho com a matemática, com a língua portuguesa, com os conteúdos, com os conceitos aí que a gente vai abordando.
Então, eu acho que também é um jeito de aproximar as crianças, fazer jogo de trilha com os pais, né? Fazer jogo da tabuada com os pais, fazer senha junto com as crianças. Então, eu acho que tudo isso é um jeito da gente se aproximar dessas famílias, trazer para dentro da escola, para eles perceberem também, porque cria-se uma expectativa, né? Tem que decorar a tabuada, até quando? Tem que fazer muito rápido, não tem. Então, Não, assim, tem que decorar a gente nada. tem que deixar claro que é fundamental que as crianças saibam como pensar na tabuada, né? E para ter agilidade de cálculo mental, vai chegar uma hora que eles vão ter que saber a tabuada, mas que eles entendam esse processo aí. Então, acho que é importante para a gente pensar Depois isso que eles também. construíram realmente a tabuada, eles construíram, entenderam metade, o triplo, tal, a soma, ótimo. Ter uma tabuada pronta no seu caderninho, porque o olhar vai fazendo ele memorizar, também é muito importante. Gente, a gente está finalizando, e para finalizar está escrito aqui para a gente. É correto afirmar que o campo multiplicativo é relacionado à soma de parcelas iguais? Vamos lá. É relacionado? Existe uma relação, porque quando a gente multiplica, a gente soma parcelas iguais. Sempre. Não. A gente viu que nas roupas, você não está somando o mesmo tipo de roupa, e sim a mesma quantidade de roupas, né, que tem. Quando a gente fez roupa, ficou bem diferente, que os trajes são diferentes. Então, não estou somando coisas iguais, e sim a mesma quantidade. E é bom lembrar que o campo multiplicativo envolve relação entre variáveis. E o campo, a soma de parcelas iguais, não faz parte do campo multiplicativo, e sim em cima do campo aditivo, né? Que eu acho que no caderno 4, né, que a gente tinha aquelas questões de proporcionalidade, né, daí a gente pensa na multiplicação, né, no campo multiplicativo, né, Inês, e aí das combinatórias e também as atividades que a gente tinha, que lá no caderno 4 falavam que quando tinha a soma de parcelas, era do campo aditivo. Legal, a gente chamou a equipe aqui. Você falou para eles virem? Estão aí? Eles virem falar um Tá ótimo. Então, gente, a nossa ideia de passar era em cima da construção da tabela. A gente pede desculpas aí pelas falhas, porque são falhas em cima de falhas, e queremos realmente agradecer a vocês e nos colocar à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. A gente está aí, tá? A gente quer desejar para vocês, né? Aqui é tudo nós, aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui vai passando. Vê se vai dar para pegar a equipe aqui. A gente ia cantar uma música para vocês, mas aí não deu certo a coreografia. A coreografia não deu certo. Não deu para ensaiar, então a gente vai só desejar um Feliz Natal, né? Obrigado. É assim, nós temos aí um tempinho ainda para falar cada formador está falando um pouquinho com a sua turma sobre o seminário, né? Estamos à disposição por um tempinho aí. A gente vai conversar com vocês. E agradecer mais uma vez aí a paciência de vocês e a torcida. Bom, então, acho que um beijo aí especialmente para as nossas turmas, tá, todo mundo mandando um beijo especial para a sua turma. Aí eu quero agradecer a equipe, porque a paciência que tem comigo, só Deus sabe como você tem que ter paciência comigo, tá? Gente, a vocês, aos meus queridos amigos aí, obrigada. Esse ano não tem mais, tá? Vocês já estão descansados, já um bom Natal para vocês também. E para todos vocês, gente. Beijão.